porque com as dicas que você deu, eu já dei uma mexida no LinkedIn, que estava parado há anos, né? Eu fiquei numa empresa 5 anos e eu nunca mexi no LinkedIn depois, ficou lá parado. E essas entrevistas vieram de LinkedIn, a maioria delas? Sim, a maioria. E, na verdade, assim, muitas eu fui, na verdade, o recrutador entrou em contato. Nem fui eu que me candidatei à vaga. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Mai? Tudo bem, Henrique, e você? Tudo maravilhoso. Bom demais. Bom demais. Me conte, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, na verdade, foram 18 dias a primeira proposta. Eita, que coisa boa! Qual foi a área que você conseguiu? Então, eu sou da área financeira. Eu estava procurando, na verdade, mais para a parte de planejamento, eu fazia muito a parte operacional, mas com 18 dias, iniciando PRH, eu já consegui a primeira proposta. Que maravilha. Você já estava tentando há quanto tempo, Mai? Então, até não tinha muito tempo. Eu saí do meu emprego anterior dia 4 de julho. Sim. E aí, você teve as lives de aquecimento, que se não me engano foi dia 2, foi bem no início de setembro. E eu vou ter que falar. Pode falar. Vou ser muito sincera. Eu tinha visto várias pessoas que faziam esse trabalho, assim, de mentoria e tudo. Famosos, né? Que tinham vários seguidores. E só que eu via vídeos e não sentia tanta firmeza. E aí, um dia no Instagram apareceu para mim, naquelas propagandas, um vídeo seu. E eu olhei e eu confesso que eu fiquei meio assim, falei, gente, não sei, tá? Tem tanta gente aí famosa que eu olhei e não... será? E o mais incrível, porque eu não vi seu Instagram. E aí eu vi esse vídeo e fui direto pro YouTube. Sim. E aí eu vi aquele tanto de conteúdo gratuito. Eu falei, gente, peraí, vou analisar nesse negócio. E aí comecei a olhar os vídeos e tal, e aí comecei a sentir um pouco mais de segurança no seu trabalho. Mas, assim, na verdade, ainda estava com o pé atrás. Não foi... Mineiro é meio desconfiado, né? Então, eu estava meio com o pé atrás ainda. Falei, será? Não sei. E aí, você estava anunciando que ia ter os 3 dias de live. Perfeito. Falei, vou acompanhar, né? Não custa nada, vou tentar. Mas você participou do aquecimento também, né? Das lives de aquecimento, que foi antes do evento. Sim, na verdade, assim, eu comecei a colher os frutos já nas lives de aquecimento. Porque com as dicas que você deu, eu já dei uma mexida no LinkedIn, que estava parado há anos, né? Eu fiquei numa empresa 5 anos e eu nunca mexi no LinkedIn depois. Ficou lá parado. E aí, só nas lives eu já consegui mexer, já começou a chegar para mim proposta. E eu falei, gente, mas esse negócio tá certo? Ou será que ele tá mandando alguém entrar e para falar que funciona? Não sei. Mas graças a Deus, eu falo que é Deus mesmo, porque eu sempre fui muito desesperada com esse negócio de emprego, sabe, Rick? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então, para mim, ficar sem emprego, assim, 2 meses, já começa a bater um desespero. Uhum. E eu sou muito ansiosa com isso. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, é muito gasto, né? A gente tem filho, eu tenho um filho de 12 anos. Então, a gente fica, meu pai do céu, eu vou ter que tirar o menino da aula disso, vou tirar daquilo, eu tenho que arrumar emprego logo. E tinha Frei Gilson, que eu acompanho, tinha iniciado a novena de São Miguel. E eu falei, bora para a novena, claro, óbvio, por que não? Vão vir batalhas, vão vir lutas, mas vamos embora. E ele sempre reza para os desempregados, né? Toda a quaresma sempre reza.
Então, eu nunca tinha feito a quaresma de São Miguel, na verdade, foi a primeira vez. Caramba, que legal. E que, na verdade, eu nem conheço Frei Gilson há muito tempo. Eu conheço os mais antigos. Não vou entregar a minha idade, mas tudo bem. Então, assim, ele é muito novo no cenário, né? Mas eu comecei a acompanhar e fazer a novena. E aí, algum dia, por um acaso, no meio dessas lives de aquecimento, eu resolvi ir no seu Instagram. Quando eu chego lá, Rick fazendo novena 4 horas da manhã. Eu falei, se isso não é um sinal do Divino Espírito Santo, eu não sei mais o que é. É aqui mesmo que eu vou ficar. E isso foi assim, para mim foi para me dar certeza mesmo. E claro, né, como eu falei, a gente às vezes confia muito e acaba né, sendo passada a perna. Meu marido falou assim, fica esperta, hein, você não cair no golpe. Minha mãe tinha caído num golpe recentemente, então a gente ficava assim, muito ressabiado de dar alguma coisa errada. Mas, assim, para mim, a novena no seu Instagram foi o sinal. E vem cá, a novena, eu tava rezando a novena, eu sempre rezo, eu sempre falo isso para vocês, para todos os meus alunos, né, em especial, quem tá nas lives de aquecimento, eu também fico sempre rezando. E a novena, quando você me encontrou, tava lá nas lives de aquecimento. E você tava só acompanhando no YouTube, então, as lives de aquecimento. Sem olhar Instagram. Entendi. Sem olhar Instagram. Caramba, que curioso. No YouTube fiquei. E vendo, e tinha muito vídeo, eu falei, vou vendo aqui. E assim, e é tão... Eu falo assim, que às vezes a gente pede para o Espírito Santo uma coisa, mas ele sabe que a gente está precisando de outra. Porque, na verdade, eu não fiz a novena para me arrumar emprego. Eu fiz a novena porque meu esposo estava numa situação que ele estava se afastando da igreja. E eu sou uma pessoa muito presente na igreja. Muito. Né? Na verdade, assim, meu filho trouxe a gente para a igreja. Meu filho começou a fazer a catequese. Eu tinha avós muito católicos. Enfim, minha avó rezava o texto todo dia, o dia inteiro. Mas eu nunca fui uma pessoa assim muito religiosa. Eu era aquela católica de IBGE que falava, você é o quê? Católico. Nem a missa eu ia. E aí, assim, meu filho que trouxe a gente para a igreja, e por eu estar participando muito, meu filho estar muito ativo, isso acabou afastando meu marido da gente e da igreja. Então, na verdade, eu comecei a novena por isso. Caramba! Só que a resposta vem, né? A gente pede uma coisa, a resposta do Espírito Santo é a dele. Perfeito. E a resposta dele veio desse jeito. Nossa, que maravilha. Eu entrei 18 dias. E, assim, aumentando a fé do meu marido, porque a gente passou por alguns problemas, apareceram umas dívidas que a gente não tinha conhecimento. A gente ficou num desespero muito grande, porque a gente sempre tentou ser muito correto e pagar as coisas sempre em dia. E foram coisas que nem eram nossas, na verdade, foi de uma sociedade que apareceu e ele entrou numa crise de ansiedade muito grande. E eu precisava sair do emprego. Eu estava também no meu limite, era uma empresa que estava tomando muito de mim. Então, eu fiquei mais culpada ainda, porque eu falei, surgiu esse problema e eu tô saindo, eu tô soltando a mão dele agora. Mas eu falei com ele, tenha fé, a gente nunca teve, Deus sempre honrou a gente, sempre, então não tem porquê. E aí, ele falava, mas você acha que emprego é assim? Só lá para janeiro que você vai conseguir. E aí veio a novena para provar que não precisava esperar até janeiro. E assim, como eu falei, a minha primeira proposta foi com 18 dias. Só que, na verdade, foi uma proposta que eu fiquei meio com medo, vamos dizer assim. Sim. Era uma empresa de pagamento, só que mexia com jogo de aposta. E aí eu falei, isso vai contra o que eu acredito. Perfeito. E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe da minha agonia, do meu desespero. Eu preciso de um emprego. Mas se for algo que vai me edificar, amém. Eu recebo. Se não for, se for algo que vai me afastar ainda mais, afastar minha família mais da sua presença, tira. Perfeito.
E no mesmo dia que eu recebi a proposta, me ligaram pedindo para fazer um teste. E aí, não sei se você vai lembrar que eu mandei no grupo desesperada, que era para fazer um teste de Excel online. E eu nunca tinha feito Excel online na minha vida. Eu lembro, você mandou lá no grupo do Poste Sua Dúvida, né? Gente do céu! Foi, eu falei, gente, que desespero, como que faz isso? Porque você estando ali com a pessoa, você vai conversando e fala, deixa eu entender. E eu falei, meu Deus do céu, a parte técnica, eu fiz o Excel avançado com Photoshop e CorelDRAW em 2003. O resto foi vivência. Mas você tá entregando sua idade, pai. Tá entregando sua idade. Ai, meu Deus. Não, eu era criança, gente. E assim, eu falei, a parte técnica eu não conheço, então... Sim. Se eles me perguntarem alguma coisa técnica, eu não souber responder, sabe? A minha experiência vai ser toda jogada no lixo por isso, então... Falei, ai, meu Deus do céu, tô desesperada, tô louca. Mandei no grupo, alguns colegas deram algumas dicas e tal, graças a Deus, porque, como a gente sempre comenta, né? Que turma abençoada, meu Deus do céu. É sempre mesmo um pelo outro, e depois eu vou falar isso, mas assim, para mim tem um objetivo, tem um porquê dessa turma ser assim. Mas, e eu falei, gente, chegou esse teste, é uma empresa melhor, era uma empresa mais próxima de casa, e era a esperança de eu poder sair daquela proposta inicial que eu tinha medo. Sim. E chegou o teste. Quando eu bati o olho, falei, ai, graças a Deus, sei fazer tudo. Meu computador travou, Rick. Eu não Mentira. comentei com ninguém. Eu não sabia dessa história. Eu não contei isso pra ninguém. O computador travava e eu colocava as fórmulas e não ia. E eu falei, meu Deus, o que esse Excel tem? E fui tentando e tentava de outro jeito. E eu falei, meu pai do céu. Na hora que eu saí, eu falei, não vai dar. Posso desistir. Pelo jeito, eu vou ficar naquele lá mesmo. E fui dormir mal. Péssima. Meu marido, o que foi? Eu falava, nem fala comigo. Me deixa. E aí, porque eu rezava o rosário, na verdade, não era de madrugada. Eu fazia sempre antes de dormir. E aí, na hora que eu tava ali, eu falei assim, Senhor, tira de mim esse peso de achar que eu não passei. Que falta de confiança é essa? Mas chegou a fazer, então. Chegou a fazer o teste, só que travou. Só que não consegui fazer tudo. Entendi. Ficaram, acho que 2 questões, eram 5. E ficaram 2 questões para o meio do caminho, porque a fórmula não entrou, Rick, não entrou. Eu não sei explicar o porquê, não entrou. Eu coloquei a fórmula certinha, eu conferi em outras planilhas que eu tinha, estava certa, e simplesmente não funcionou. E eu falei, gente, essa falta de confiança não é de Deus, não. Tira isso de mim. E no outro dia eu acordei já assim, mais tranquila, e falei, vou esperar, né? Deus vai arrumar, se não for esse, vai ser outro. Mas aí, isso é uma coisa que eu só dividi com a Jess, né? Que a gente fez uma amizade, assim, a gente conversa todo dia. No dia seguinte, eu acordei com a virose, que tá tendo em tudo quanto é lugar, que é diarreia, náusea. Eu acordei mal. E eu falei, gente, isso é crise de ansiedade. Isso é por causa do teste e tal. E eu falei, Senhor, eu passei o dia inteiro, eu não comia, eu não consegui comer nada. E meu marido veio até embora do trabalho, porque ele falou assim, mas você tem que comer alguma coisa e tal. E eu falei, não dou conta de comer. E passando mal, e náusea, diarreia. E aí, quando foi, acho que por volta da hora do almoço, meu telefone toca. E eu falei, ai, não vou atender, deve ser aquele pessoal de São Paulo que fica ligando pra gente toda hora. Falei, não vou atender não, se fosse alguma coisa eu mandava no WhatsApp. E eu atendi, minha voz estava péssima, porque eu estava ruim demais. E aí, para minha surpresa, era a menina do RH dessa empresa, falando, Maiara, tudo bem? É a Natália e tal. Aí eu tô entrando em contato porque você foi aprovada para a vaga. E eu tô assim, dei até Falei, hã? Que vaga? Porque eu já tinha também
1000 vagas já, que eu já tinha candidatado, eu já nem sabia mais o que era. Aí ela explicou a vaga e tal. É uma empresa que está a menos de 1 quilômetro da minha casa, só para você ter uma ideia. Nossa! É presencial, mas está a menos de 1 quilômetro da minha casa. Então, assim, um horário super compatível para eu conseguir continuar levando meu filho na escola e buscando. Vou poder almoçar com meu filho em casa. E na hora, ela falou comigo assim, eu nem entendi direito. Falei, tá bom, você aceita? Tá, beleza. Ótimo, obrigada. E ela desligou. E depois eu falei, gente, eu nem sei o que eu combinei com ela. E eu comecei a chorar igual criança. E que eu soluçava. E eu falava assim, gente, eu não sou digna do que Deus me dá, porque eu não confiei nele. Eu não confiei nele. Ontem eu fui deitar com a certeza da derrota, esquecendo que quem é por mim não ia me deixar ser derrotada. E como eu falei, a novena é feita de lutas. Eu não sei se para todo mundo, mas aqui em casa sempre foi assim. Quando a gente acha que um problema está resolvido, aparece outro. E aí veio essa questão do emprego. Eu falei, gente, não estou acreditando. Aí mandei mensagem para ela, porque eu falei, eu aceitei tudo sem saber o que eu aceitei. Mandei mensagem para ela pedindo desculpa já, porque eu tava... Falei, olha, eu nem conversei com você direito, eu tô passando mal hoje, não tô bem. Mas você pode me mandar as informações que você me passou de novo, por favor? E ela solicita, mandou tudo, mandou a proposta por e-mail já. Eu falei, bom, chegou a proposta, então agora é real. E o outro que eu tava esperando que eu não queria, me manda assim, aqui, a gente quer te oferecer uma proposta, diminuir R$500 do que a gente tinha te oferecido inicialmente. Oxe. E eu falei assim, então, eu agradeço vocês, mas eu vou continuar com outro processo que eu tô e tal. Para mim não é interessante essa proposta. E eu ia ganhar até mais do que essa empresa que eu tô agora. Só que quando a menina me encaminhou a proposta, ela falou assim, Mayara, esse é o inicial, tá? Daqui 3 meses a gente já vai aumentar de cara 500. Que Aí maravilha. eu falei, Senhor, o senhor é bom demais, viu? Eu nem mereço isso tudo. Mas, assim, foi uma crise de choro. A primeira pessoa que eu liguei não foi nem meu marido, foi a Jess, que é do PRH. Sério? Falei, Jess, deu certo e tal, porque eu tinha compartilhado com ela a agonia que eu tinha tido do teste. E como ela ficou? Não, ficou muito feliz, porque é o que eu falei, essa turma é 10 demais. Assim, a gente vibra por cada pequeno ganho de cada um, assim, foi a primeira vez que eu fui entrevistado, consegui marcar a primeira entrevista. É sempre uma festa, porque é o que eu falo, o PRH, para mim, ele não é um propósito só seu, ele é um propósito muito além, porque eu não sei as outras turmas, mas essa eu tenho certeza que cada um que está ali foi escolhido a dedo, e não foi por você. Com certeza, muito claro que a sua história, quando a gente fica sabendo, é algo que realmente a gente quer participar e estar junto disso, que é uma homenagem muito bonita, mas eu tenho certeza que é além. PRH é um propósito muito maior do que a homenagem do seu pai, sabe? Eu acho que é Deus te usando mesmo como ferramenta para ajudar tantas pessoas, porque é isso que a gente está vendo. O que eu estou vendo nos grupos é isso, sabe? Todo mundo unido, todo mundo junto, e o propósito não é eu, Mayara, arrumei um emprego. Não, eu arrumei, mas eu preciso ajudar os meus outros colegas que estão lá que ainda não conseguiram. E Exato. Eu sempre falo com a Jess, Jess, eu consegui, mas assim, vamos até o final. A gente conversa todo dia, fala, e aí, fez alguma coisa? Que você acha? Vamos mudar? E vocês não se conheciam, né? Não, a gente se conheceu na live de aquecimento. E aí, por causa de uma brincadeira, porque nós duas temos o mesmo sobrenome, eu comecei a brincar. E aí, prima? E nessa, a gente entrou no PRH juntas e viemos juntas e estamos juntas todo dia. Vocês já sabiam uma a outra que iam entrar? Já estavam decididas que iam entrar? Não. A gente não sabia. A gente conversava, assim, só pelo chat mesmo no YouTube, quando tinha as lives. E aí, E, na verdade, tem um detalhe que eu não contei.
porque eu não ia entrar no PRH, porque eu falei, como que eu vou entrar, gente? Eu não tenho dinheiro, eu tô desempregada. E você abriu e falou sobre, gente, tá, você falou todos os benefícios. Eu falei, gente, eu tinha que pegar o benefício dos primeiros matriculados, mas como que eu vou fazer isso? Eu não posso sobrecarregar mais meu esposo, eu não posso tirar do meu filho para fazer isso se não der certo. E assim, eu já estava desligando o computador. E falei, não vou fazer e não vou. E aí, minha filha, de novo, a gente vai lá e fala assim, ó, vai lá, que eu tô mandando você ir. Né, o Espírito Santo fala assim, aqui, você não sabe de nada? Vai. E aí, na mesma hora, eu abri, fui correndo, comprei. Não Foi mesmo, mãe? sei como foi. Caramba. Eu não ia comprar, eu tinha decidido. Eu falei assim, eu vou ver o que é gratuito, o que eu consegui tá bom, eu já tô sendo chamada para algumas, uma hora vai dar certo. Caramba. Não vou pagar, porque eu falei assim, é algo... Eu tinha pago uma mentoria no final do ano passado, que na verdade não foi para emprego, era concurso na época. E aí ela foi boa e tudo, mas assim, tinham muitas promessas que não aconteceram, sabe? Sim. E então eu fiquei assim, muito medo disso acontecer de novo. E de pior, de estar tirando da minha família para poder fazer uma coisa que não ia dar certo. Mas, como eu falei, graças a Deus, assim, o Espírito Santo toca em mim e eu costumo ser obediente. Então, ele falou, vai, e eu fui. E aí eu fui, é tipo aquilo, eu comecei a pensar, eu falei, gente, Deus não ia colocar, assim, uma pessoa cristã, uma pessoa católica, uma pessoa que tá fazendo o que você tá fazendo, tá lá também, firme, fazendo a novena e tudo. Ele não tá, na verdade, usando disso para chegar nas pessoas. Ele tá simplesmente sendo o que ele é e fazendo as coisas que ele faz. Então, assim, em vários momentos, desde que eu voltei mesmo, que realmente eu comecei a estar dentro da igreja, aconteceu isso, de eu estar no lugar assim que, ai meu Deus, está acontecendo alguma coisa que não está rolando, e aparecia alguém da nossa comunidade, né, católico, para ajudar, e às vezes assim, eu não sabia que era, eu ajudava e tal, depois conversando, aí descobria, falava, ó, você é de qual igreja? É de lá, e tal. Então, assim, foram várias coisas que aconteceram na minha vida, e eu tenho certeza disso. E aí, eu vou começar segunda-feira agora, já vou começar a trabalhar. Já fiz todos os exames, já tá tudo certo. Ainda assim, não é a super vaga que eu queria, né, da multinacional, mas eu sei que é uma vaga que vai, assim, me abrir muitas portas, porque, na verdade, eu vou ser o braço direito da coordenação financeira. Vai construir muitas histórias. Sim, e vou ter oportunidade, assim, de estar perto do CEO da empresa, trabalhando e mostrando o planejamento. Então, eu acho que às vezes a gente também acha que o que a gente quer é uma coisa, mas não é o melhor para a gente, né? Perfeito. Então, é isso, assim, acho que, cara, é inacreditável, porque quando você falou 51 dias, eu falei, sem chance. Pode ser que alguém consegue vai conseguir, mas 51 dias, né? Acho e ó, você é a dedicada especialista número 57 que gravou, porque a gente sabe que tem tanta gente na comunidade do bem que conseguiu, mas não grava, né? Mas e vocês que gravam, eu tenho uma gratidão eterna, porque, para quem não sabe, 51 dias é uma homenagem para meu pai, mas você falou uma coisa que marcou muito, que é o seguinte, cada vez mais eu acho que não é, de fato, só uma homenagem para meu pai. Eu realmente acho que Deus está me usando como instrumento para ser um projeto divino mesmo. Sim. Porque tem muito brasileiro que está desorientado. Tem muito brasileiro que está no quadrante dos discretos. Tem boas histórias, mas não sabe contar essas histórias. E, infelizmente, tem muito charlatão no mercado que está se aproveitando dos desempregados ou quem está empregado e tal. E vende uma coisa que não gera resultado. Né? Então, ter vocês aqui me ajudando nessa homenagem com meu pai, mostrando que o método de fato funciona, é muito importante para que mais pessoas se inspirem e vejam que é de verdade. Tem pessoas reais aqui que conseguem emprego, mesmo não acreditando, né? 51 dias não é para mim. Aí tá aí a prova, 18 dias. 18 dias.
E eu lembro que você sempre falava, eu não lembro o nome do especialista que tinha conseguido em menos tempo. E nas lives gratuitas, você falava assim, eu acho que você vai bater o recorde, você vai bater o recorde. E eu falava assim, ai, gente, que ilusão é essa? Não tem como. É muito pouco tempo. E assim, de fato, eu acredito que poderia ter sido um tempo menor, sabe? Porque, como você falou, eu estava no quadrante dos discretos. Então, assim, às vezes era uma empresa que eu não queria e eu estava negando entrevista. Eu falei, não vou nem perder meu tempo. E é o que a gente viu, assim, às vezes não é a vaga que você está esperando e tal, mas às vezes surge uma oportunidade, por exemplo, essa vaga minha, na verdade, ela era de analista financeiro júnior, eu acho, se não me engano. Só que a coordenadora, ela está há 5 meses na empresa, está arrumando a casa. E ela falou assim, olha, eu tenho a equipe já de operacional, mas eu preciso de alguém que vá comigo para as reuniões, que me ajude a estar com o head, com o CEO, para analisar mesmo, mostrar o que a gente pode mudar, porque eles querem que a empresa dobre de tamanho nos próximos 4 anos. Já é uma empresa grande, presta serviço para correios, enfim, grandes órgãos do governo. Tá um pouco desorientada, eu sei que eu vou chegar e vou ter que ajudar ela a resolver essas questões, perfeito. Mas tem muito potencial, e assim, e ela falou, olha, eu preciso de alguém, foi muito, até na entrevista, assim, eu fiquei, gente, os gatilhos mentais, as coisas que você ensinou pra gente, cara, eu falei, não acredito nisso, eu já tinha feito entrevista que eu não usei nada disso, porque eu não conseguia ver o conteúdo. Você lembra que eu falava sempre, gente, eu tô fazendo 2, 3 entrevistas no dia, eu não tô tendo tempo de ver o conteúdo. E aí, eu não tinha visto o conteúdo, mas para essa, eu tinha feito uma entrevista antes da SS, eu usei coisas que você tinha falado, olha, vai lá. Porque eu estava batendo no gestor e voltava, batia no gestor e voltava. Eu falava, gente, o que está acontecendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? E aí, quando você falou, olha tal aula e tal aula, e eu usei nessa entrevista, eu falei, eu não estou acreditando. Teve a entrevista anterior, que a recrutadora ficou tão à vontade comigo, que ela falou palavrão sem sentir. Eu acho que ela pensou assim, eu estou em casa conversando com alguém próximo. E ela falou assim, gente, eu identifiquei tanto com você que desde a primeira vez que eu te vi, eu tinha certeza que eu sei que era a pessoa certa para a vaga. Olha isso. E ela e a recrutadora são unânimes em dizer isso. As duas falaram isso comigo. Mayara, a gente tinha certeza que você era a pessoa certa para a vaga. E assim, claro, eu tenho, né, minhas experiências e tudo, o meu perfil, que pode ser o que era o que elas estavam precisando, mas se a gente não tivesse tido essa conversa, se você não tivesse me dado essas orientações, porque você sempre falava, gente, agora vocês estão fazendo isso, vai lá na aula tal, né, que às vezes assim, a gente é até meio preguiçoso, na verdade, né, porque o certo era a gente procurar, a gente mandava no grupo, a gente tinha um facilitador, então... Rick, qual aula que eu vejo? Aí eu já mandava o link lá, né? Já mandava o link, a gente ia. Então, assim, claro, se eu não tivesse tido essa orientação, eu tenho certeza que ia ser mais uma entrevista, que não ia dar certo. Mas... até uma curiosidade, você falou assim, Rick, eu estava decidida a ficar no gratuito, ficar nos vídeos do YouTube, e o Espírito Santo me inspirou para poder entrar. Você que maratonou o gratuito e viu algumas aulas e a profundidade do PRH, você viu a diferença entre o conteúdo gratuito e pago? Nossa, demais! Demais, assim, de quantidade, porque eu acho que o que você entrega gratuito, não deve ter ninguém no Brasil, no mundo, que faça isso, sabe? Realmente é um ato de caridade mesmo, assim. A gente vê que é isso, porque você podia falar assim, vou dar uma pincelada para o pessoal comprar, mas não, o que você já dá no gratuito já ajuda muito aquelas pessoas que não têm condição mesmo, nenhuma. Perfeito. Eu tinha, mas estava com insegurança. Então, assim, tem muito mais além do gratuito, muito mais. Tem gente que não acredita, acha, Rick, você já faz tanto conteúdo gratuito que é impossível o PRH ter mais conteúdo do que o que você oferece aqui. Eu falo, normalmente as pessoas dão no gratuito a ponta do iceberg. Tem muita coisa mais profunda. Então, se o meu conteúdo gratuito já é melhor do que o pago de alguns influenciadores, imagina como é o conteúdo pago.
né? Questão de gatilhos Eu mentais, acho de que eu entrevista. consegui só 50 e poucos por cento ver, eu não vi tudo ainda. E tá tudo bem. Normalmente quem consegue emprego rápido não tem tempo. Por quê? Eu falo o quê? Foca na entrevista. Vai pra entrevista. Fez lá. Não adianta ficar arrumando a casa. Não adianta você ficar melhorando seu currículo, sua GUP, seu LinkedIn, se já tá chegando a entrevista. E essas entrevistas vieram de LinkedIn, a maioria delas? Sim, a maioria. E, na verdade, assim, muitas eu fui, na verdade, recrutado entrou em contato. Nem fui eu que me candidatei à vaga. Essa, inclusive, eu achei que eu não tinha me candidatado. Porque no início é aquilo, a gente está tão desorientado. Eu estava cadastrando para tudo quanto é lado, eu não usava a planilha ainda, o controle. Hoje que eu uso a planilha, que eu vejo lá aquela lista cheia de coisa que eu coloquei, eu falei, gente, eu fiz entrevista demais. E às vezes eu até falava no grupo, né, gente, vocês vão achar que é mentira, mas olha aqui, já marcaram mais 2 entrevistas. Então, assim, às vezes eu até mandava, porque eu falava assim, gente, ó, vai dar certo. E eu falei, não sei como que tem tanta vaga, gente, porque tem tanta gente desempregada, como é que tá tendo tanta vaga assim? E é o que você fala no curso inteiro mesmo, é porque às vezes as pessoas têm histórias para contar, têm experiências incríveis, mas não sabem como fazer isso, né? Às vezes a gente fica mais assim, no ego, no que deixa a gente mais feliz de falar que a gente fez. E às vezes não é isso que vai levar a gente para uma boa vaga. Então, assim, gente, tem muito conteúdo. Tem muito, muito. E não é qualquer conteúdo, é realmente coisas que fazem diferença. Para mim fez muita diferença. Eu vi muitas pessoas que fizeram muita diferença no grupo. É claro que vão ter diferenças regionais, né? Às vezes pelo tipo de vaga. Minha vaga é uma vaga muito ampla, né? Eu sou analista financeiro, de planejamento financeiro, então aparece vaga de várias coisas nesse miolo. Então, Perfeito. Mas funciona. E como eu falei, começou a funcionar já no gratuito, gente. Não, se você usar o gratuito, se você não tem condição hoje, falar assim, não tem como de jeito nenhum. Se você tiver como colocar no cartão de crédito, espera que vai chegar o emprego. Parcela. E realmente, eu vou pagar a primeira parcela do cartão agora. Eu já estou pré-garantido. Então, realmente acontece. Mas, assim, é difícil para a gente entender que 51 dias, assim, é muito pouco para conseguir emprego, apesar de ser muito tempo da gente ficar desempregado. E realmente eu ficava, gente, 51 dias eu não vou arrumar. Pode ser que uns 2 meses e meio, 3, eu pensava que seria assim, mas quem diria, 18 dias. Que coisa boa. E não tem nenhuma explicação, assim, eu sei que você falou que foi o dom do Espírito Santo, mas alguma explicação um pouco mais lógica, talvez, para você entrar no PRH? Não sei, entrevistas dedicadas a especialistas, o evento. Eu vi, claro, o evento é o que eu falei com você, a gente quer muito entrar. Mas, como eu falei da insegurança, a gente estava com essas questões, acaba que vai afetando a gente essas questões pessoais. E então, assim, como eu falei, comecei a fazer a novena com um propósito e tudo. E eu falei, gente, vai ser mais uma coisa que vai afastar ele. Ele vai falar, você vai gastar com uma coisa que você não sabe se vai dar certo, e você não vai arrumar emprego assim, não é mágica, porque eu sou a otimista aqui de casa. Eu tudo não, tá nas mãos do Espírito Santo. Eu já fui a mais desesperada, mas hoje eu sou a mais tranquila. Então, assim, motivos de querer entrar eu tinha muitos. Mas eu falava, gente, a minha família é prioridade. Perfeito. Então, eu não posso. Meu filho tem as atividades dele. Assim, a escola não é barato, né? Ele está envolvido. Eu até mostrei para ele que no seu LinkedIn está lá, que você foi medalhista do OBMEP. Ele é medalhista. Ah lá, tá até ali as medalhinhas dele. Caramba! Ele é medalhista da OBMEP, da Canguru. Então, assim, eu falei, eu não posso tirar isso dele. Porque é o que move ele. Ele é louco por matemática. Então, eu falei, gente, eu não posso tirar isso dele. Tirar ele dos cursos que ele está fazendo não seria justo. E, assim, é a primeira coisa que a gente pensa quando está desempregado. Vamos tirar coisas. O que eu vou tirar? E eu falava, não posso tirar dele, mas também não posso sobrecarregar meu marido de conta, né? E vou pôr mais essa conta para ele pagar.
E aí, então, assim, motivos de querer eu queria. Mas, como eu falei, eu precisava dessa motivação do Espírito Santo de falar, pode ficar tranquila, porque você vai pagar. E você conversou com ele ou foi mais o Espírito Santo falou, mas vai? Não, vai. Não teve tempo de falar com ele, não. Não deu tempo. Não deu. Falei, Espírito Santo, depois a gente resolve lá, viu? Porque... E ele falou assim, gente, mas esse trem que o cara tá fazendo funciona mesmo? E aí ele começava a ver as mensagens chegando, gente chegando. Eu devia ter... eu queria lembrar quantas conexões que eu tinha, mas era muito pouca. Hoje eu tô quase com 1.000 conexões. Nossa. E, assim, muitas não foram eu que procurei, que fui atrás, né? E é engraçado, porque eu tive indicações para empresas. Eu fui indicada em algumas empresas. E essas empresas não me chamaram. Por algum motivo que alguém lá de cima decidiu. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas até ficam descrentes disso. Hoje em dia é só QI, se não tiver quem indica, não vai. Gente, eu fui indicada por 2 pessoas em empresas diferentes. Aliás, mentira, foram 3 empresas. Agora que eu lembrei, porque no início do PRH, eu já tinha começado um processo. E aí, também era indicação de um antigo colega meu de trabalho, inclusive da mesma empresa que eu saí. Que a gente, assim, identificava muito, assim, o jeito de trabalhar e tudo. E ele falou assim, Mayara, vem pra cá, aqui você não vai ter o problema que você tinha lá. E eu falei, era meio longe e tal, era na cidade vizinha, mas eu falei, é uma oportunidade boa. Sim. E ele me indicou também, e não deu. Não deu. E ele tem um cargo lá de chefia, ele não é um... não deu, você estava na entrevista, alguma coisa... Na entrevista com o gestor. As 2 gestoras, elas não quiseram. Por algum motivo que ele descobriu. E tem um ponto que é importante que as pessoas entendam, né? Mesmo com indicação, não é garantia que vai conseguir se sua casa, sua história não está arrumada até para você passar para o gestor, para o recrutador. Por isso que lá no PRH a gente separa direitinho. Entrevista com o gestor, entrevista com o RH, gatilhos mentais, para que você arrume essa casa aí, a sua história. Talvez, com o conhecimento que você conseguiu agora, quem sabe, né? Deus que sabe. Sim, então... eu acho que era meio desorientada, assim, eu tava meio desorientada, porque eu lembro que ela falou comigo uma coisa que me marcou, que ela falava assim, não, mas você fazia isso tudo? Então, assim, eu não tava sabendo contar o que ela precisava escutar, eu tava contando tudo, eu faltava falar, eu tava fazendo até faxina no escritório. Então, assim, coisas que não iam agregar para o que ela tava procurando. E aí, depois eu fui entendendo isso com o curso mesmo, que apesar de você fazer várias coisas, você tem que saber o que você vai falar. É o que vai agregar. Então, foram 3 indicações, gente. 3. Caramba. 3. E era, como eu falei, ele tinha cargo de chefia. Não tinha porquê, assim, falar assim, você não tinha experiência, você não tinha a parte técnica que eles precisavam. Não, eu tinha. Eu tinha isso. Só que, como você falou, eu acho que eu estava, na época, no quadrante dos desorientados. Então, acho que por isso que eu não passei. Então, não é muito disso, gente. Eu acho que é um mito, assim, essa questão de, não, você só consegue por indicação. Não. Eu acho que tem, sim. Se você souber contar a sua história, você vai conseguir mesmo sem indicação. Perfeito. E, assim, é uma coisa que falam para o RH. Tem 3 formas de conseguir emprego. Se inscrevendo nas vagas com um bom currículo, que a gente ensina de uma página e tudo. Você sendo encontrado por recrutadores no LinkedIn, que aconteceu com você. E indicação também funciona. Mas se você tenta só uma, diminui a chance de você conseguir emprego em 51 dias. Se você tenta as 3 ao mesmo tempo, aí aumenta a chance. E essas indicações é mais uma coisa que eu quero falar, porque muitos recrutadores que dão curso falam do selo do Open to Work. Eu não pedi ninguém para fazer indicação. Todos viram quando, depois que eu vi sua aula, eu coloquei o Open to Work e aí mandaram mensagem para mim. Você está procurando emprego? Peraí que eu vou te indicar, tem uma vaga assim, 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 você quer? Então, assim, é o network, mas é aquilo, sabendo usar as ferramentas, né? Porque não tinha colocado com medo, porque eu escutava, Open to Work é desespero, ninguém contrata. Nada a ver, outro mito. Pois é, outro mito, porque foi através dele que eu fui indicada. Eu não cheguei a ir atrás dos meus colegas e pedir indicação. Eles se ofereceram, vendo que eu estava com o selo do Open to Work.
Olha isso. E aí uma coisa que eu falo até no curso, né? Existe um momento certo de botar o selo. Primeiro arrumar sua casa e tal. Tem uma aula lá que eu falo, agora a sua casa está arrumada, pode botar o selo. Mas antes disso, tem todo um passo a passo. Você sentiu que o PRH é organizado nesse sentido, de passo a passo? Muito, muito, até porque, assim, às vezes a gente... Eu falo porque, como eu te falei, eu antes era do mundo dos concursos, então... Ai, eu já comprei tanto curso. Então, assim, eu sei como que funciona. Geralmente é assim, aquele padrão para todo mundo, e você tem que assistir até o final. E o seu não. Você chegou até aqui, mas agora você está precisando disso, então pula para a aula tal. E eu falava, gente, como assim pula para a aula tal? Será que eu não tenho que ver tudo aqui? Porque eu estava naquele padrão que eu estava acostumada, aquela mentalidade de não, tem que ver sempre até o final para depois você mudar para outro módulo, porque senão tá errado. E aí, então, assim, é muito organizado, porque é o que eu falei, não faz a gente perder tempo também, né? Porque é aquilo, você está na fase de entrevista, e você está lá no módulo 1 ainda. Até você chegar no módulo de entrevista, se você for ficar vendo tudo no ritmo que eu estava, de entrevista 2, 3 por dia, aí, realmente, depois de 51 dias que eu ia conseguir emprego, porque eu não ia conseguir ver tudo antes disso. Então, é muito organizado, principalmente em relação a isso, porque a gente não perde tempo. Olha, você está precisando disso, pula para a aula tal. Então, isso vem nos vídeos, né, gente, além da orientação que tem, que você sempre está lá disponível para dar, a gente tem nos vídeos. Então, não tem como ser mais organizado que isso, não. Até para quem é muito desorganizado, a pessoa não consegue fugir daquilo. E foi tudo, Mai, muito bem pensado, justamente para que a pessoa consiga caminhar sozinha. Eu não sei como é que é o tempo da pessoa, como é que vai ser a rotina dela, mas assim, ó, você não precisa ter um contato individual comigo, né? Uma mentoria, tá lá, passo a passo. E as aulas funcionam, te ajudam. Então, só confiar que realmente o método funciona, tá aqui a Mai como exemplo vivo. Mai, eu queria aproveitar esse momento para você dar um conselho para quem está nessa jornada na busca por um novo emprego. Seja porque está desempregado ou está tentando ainda um novo emprego. Qual conselho você daria para essa pessoa? Então, primeiro, é aquilo, gente, que é o que eu passei em alguns momentos, né? De ter fé, de ter a fé firme, porque a gente, às vezes, acha e quer ter o controle de tudo, mas nem tudo está no nosso controle. Então, assim, permitir mesmo que Deus trabalhe, né, na vida da gente, mas assim, como eu falei, para você sair desse quadro de desorientado, de desorganizado, eu acho que assim, o curso do Rick, ele, como eu falei, é uma ferramenta muito maior do que ele imagina que seja, sabe? Eu tenho certeza disso. Isso é algo que eu não tenho dúvida. Então, é um propósito e com certeza, assim, vocês vão ter muita ajuda no PRH, porque, como eu falei, o pessoal que entra também não é qualquer um, é escolhido também, né? Então, assim, tenham certeza de que vocês vão conseguir, sabe? Apesar de eu sei que às vezes as pessoas ficam muito tempo sem conseguir um emprego, e isso vai desanimando, e a gente começa a ficar muito descrente das coisas, a gente deixa de ter fé nas pessoas também. Então, assim, o que eu vi no PRH, primeiro, muito da preocupação com o próximo, né? De, poxa, vamos tentar ajudar um outro. Às vezes tinha um que estava em mais dificuldade, juntava dois, ia lá e tentava e conseguia. Não estou conseguindo fazer uma mudança. Eu lembro que eu tive muito problema para conseguir mudar as minhas principais competências. Eu não sei por que não rolava o meu perfil para baixo. E eu falava, Rick, não tá dando. E você falava, mas é isso que você tem que fazer. E tinha hora que eu falava assim, gente do céu, o que eu tô fazendo de errado?
que eu não estou conseguindo fazer uma coisa tão simples? Mas é aquilo, é aquele desespero, aquela ânsia de querer rápido e tal. E não é só querer rápido, porque querer rápido vão aparecer, igual apareceu para mim. Teve empresa que ofereceu salário de um pouco mais que um salário mínimo, né? E é um salário, assim, geralmente para quem tem nível médio, né? Não tem muita experiência. E eu quase aceitei para não ter que ficar sem trabalho, né? E assim como a outra proposta que eu recebi, que era uma coisa que eu não concordava. Então, assim, tenham fé, continuem com a convicção de vocês. Eu acho que a gente não deve abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios. E tenham dedicação, cara. Porque se vocês tiverem dedicação utilizando o método, não tem como não funcionar. Pode ser que vai ser 18, pode ser que vão ser 10 dias, pode ser... Eu tenho certeza que se você se dedicar, será em menos de 51 dias, sim. Tenho certeza disso, né? E se não for? Se não for, talvez é porque Deus está esperando que chegue algo ainda melhor para você. Então, assim, eu creio muito que na nossa turma, por exemplo, eu acho que vai finalizar a maioria, quase que 90% antes de 51 dias. Espero. Amém. Está dedicado de verdade. Porque para ser dedicado especialista, gente, a gente tem que seguir o que é falado, o que é orientado. Não adianta a gente ficar, eu escutei isso em tal lugar e vou fazer. E ficar misturando as coisas, misturando métodos, misturando pessoas diferentes para tentar conseguir, que às vezes, a gente pega uma dica de um, uma dica de outro e fica, na verdade, assim, jogando cada hora para um lado. Em vez de você seguir um propósito, um caminho ali com uma definição certa. Então, assim, é ter foco mesmo e dedicação, porque vem, gente. Vem. Perfeito. Tá? E é um método que foi validado já, né? 57 vai ser mais aí. Essa turma, acho que a gente vai bater uns 70 dedicados especialistas com essa turma. Porque a galera tá muito dedicada mesmo. Então, o método funciona. A pessoa tem que... Mas não é só comprar o curso e achar que vai cair do céu, né? Como eu falei, muitas vezes a gente até fica esperando. Eu vou mandar no grupo, alguém responde. Mas, assim, a gente tem que também ter esse dinamismo e essa proatividade de pegar e falar, eu tenho que me virar aqui e fazer o que eu tenho tá aqui. O que eu preciso tá aqui. Então, depende muito mais de mim. Então, assim, se for também para você entrar para o PRH e esperar que o Rick vai fazer tudo a mais que vai acontecer, não é por aí, né? Então, assim... Eu não fiz seu currículo, não fiz seu LinkedIn, não fiz as entrevistas por você. Então, eu só realmente falo o caminho. O caminho é esse. Segue o passo a passo. E é aquilo, assim, é o que eu falo com meu filho e é o que eu sempre escutava quando eu era criança. O que a gente aprende, é a única coisa que ninguém nunca nos rouba. Então, assim, o que o Rick ensinou, eu usei para arrumar esse emprego. Não, eu vou usar por muitos e muitos anos, para mim, para o meu filho, quando ele precisar, para ajudar, por exemplo, alguma outra pessoa. Então, ninguém te toma o que você aprende. Então, é isso, assim, é muito fácil pagar uma pessoa para ir lá e fazer seu currículo, fazer seu LinkedIn. Aí você consegue uma entrevista. E aí? A pessoa não vai para você. É a mesma coisa você pedir, eu vou pedir para alguém fazer uma prova. Eu falo porque, como eu falei, eu era da área de concursos, então vou arrumar alguém para fazer a prova para mim. Beleza, eu chego lá e aí? Eu não vou saber fazer. Então, assim, é não querer cortar caminho, gente, assim, sendo muito honesta, se não for para dedicar e correr atrás, assim mesmo, de aprender o método, não vai funcionar para você. Não vai. Não vai. Sabe, é dedicado especialista por isso, precisa mesmo de dedicação. O Rick se dedicou para montar o curso, só que só a dedicação dele de montar o curso não vai fazer ninguém arrumar emprego. É realmente assim, cada um, claro que com a ajuda, como eu falei, a gente pode contar sempre com os colegas, a comunidade é realmente uma comunidade do bem, são pessoas muito bacanas e tal, é gente que a gente acaba que vai levar um ou outro para além do PRH. Então, assim,
fazendo a sua parte, vocês vão ter ajuda, vocês vão ter com quem contar, não só para ajudar, mas também em oração, porque eu tenho sempre certeza de que quando a gente pede para Deus, a gente não pede só para a gente, pede para os colegas também. Então, é isso, assim. Se dedicarem, vocês vão conseguir, gente. Menos de 51 dias, certeza. Eu acho que, na verdade, eu estava procurando para ver se tinha alguém que tinha conseguido 51 dias, porque sempre acho que é menos de 20 dias. É muito rápido. Mas tem gente que consegue 51, tem gente que consegue mais também, e o que importa é o emprego, né? Não é vencer a GUP, não é conseguir emprego em 51 dias, é conseguir emprego da forma como for, como você falou, mais. E tem um ponto que eu acho que é importante, que é confiar. Tem que confiar no o que Deus está preparando para cada um. Deus, às vezes, pode estar preparando uma coisa, para você foi 18 dias, para outra pessoa vai ser em 51, para outra vai ser em mais. Confiar e ter humildade. Eu confiei em Deus que... Eu contei essa história para vocês, né? Turma 2, vendeu 0 alunos. 0. E eu poderia ter desistido. Fala assim, talvez seja um sinal aqui para poder desistir, que não é. Galera desempregada nunca vai pagar um curso, que é o que todo mundo fala, né? Ah, desempregado nunca vai pagar o curso, esqueça desse nicho, Rick, você nunca vai ter sucesso e tal. Eu falei, vou tentar um pouco mais. E se eu não tivesse tentado, a gente não estaria conversando. Se eu não tivesse tentado, não teria tantas pessoas na turma 7 do bem. Eu não seria tão abençoado por Deus. Uma turma tão boa assim que ele entregou pra mim, pro Rick Carreira como um todo. Então, acho que a gente tem que confiar nos planos de Deus e saber que ele sabe desenhar melhor do que a gente o que é o nosso caminho, né? A gente não tem que ter a soberba de achar que a gente sabe desenhar melhor, qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito. Vou ver os sinais, vou confiar e vou me dedicar. Também não é só ter fé, tem que se dedicar. Então, acho que, claro, que fica esse ponto. E assim, eu fico muito grata. Como eu falei, eu acho que o que você faz com os cursos, com as lives gratuitas, é um ato mesmo de amor e de caridade com o próximo. Eu fico muito grata por ter encontrado esse vídeo seu na hora certa, na hora que eu precisava. Assim, eu sempre pratiquei muita gratidão. Meu avô era uma pessoa muito grata. Eu lembro que ele sempre falava, ele almoçava e falava, obrigada, Senhor. Aí a minha avó, toda vez que minha avó passava perto dele, ele, obrigada, Senhor, pela mulher que eu tenho, obrigada, Senhor, pela minha neta. Meu avô era uma pessoa muito grata. E assim, eu comecei a usar muito dessa gratidão dele, aprendi muito com ele. E às vezes as pessoas ficam até, né, rindo e tal, sem acreditar. Mas eu sempre falava assim, Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor está arrumando um emprego muito bom para mim. Então, muito obrigada. E aí apareceu seu vídeo, né? Eu comecei a acompanhar as lives de aquecimento. Das lives de aquecimento, eu fui para o PRH e assim, eu sempre que eu precisei, você estava disponível, alguma dúvida e tal. Às vezes era uma coisa que nem precisava de ter passado para você para resolver, que se mandasse às vezes no grupo, né, o pessoal ajudava e tudo. Mas então, assim, eu fico muito grata por você ter esse propósito, sabe? Porque, como eu falei, é mais do que uma homenagem, é Deus te usando como ferramenta. Para mim, é um ato de amor ao próximo, assim. No mundo que a gente está vivendo, que as coisas sempre são em troca de alguma coisa, a gente chegar e pegar um conteúdo tão rico, de verdade, gratuito na internet, cara, isso dá muita esperança, assim, de que o ser humano, sabe, tem jeito, assim, mesmo com as atrocidades que a gente vê às vezes. Então, muito obrigada, sabe? Não só por mim, Rick, eu acho que por todos os colegas que você ajudou a mudar a vida, eu acho que é um marco, cara, não tem como pessoa não lembrar de você. Eu tenho certeza que por anos e anos eu vou lembrar e sendo grata e tendo gratidão a Deus pela sua vida e por esse projeto que você tem. E que meu desejo é que, assim, seja muito abençoado, que abençoe muitas pessoas ainda, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Abençoe também os recrutadores, porque a gente está precisando. Vai rolar curso do Rick para recrutador. Então, assim, mas é aquilo, cara, é bênção mesmo, sabe? Eu tenho certeza que seu projeto é muito abençoado, abençoa muita gente, vai abençoar
muito mais pessoas ainda. Eu creio que essa turma a turma 7, né, nossa turma, eu acho que ainda vai trazer bons frutos. A gente já viu o pessoal dando algumas ideias para você, assim, ampliar e, claro, melhorando cada dia mais o projeto e podendo chegar a tantas outras pessoas. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por essa disposição e realmente, assim, por dar o que você tem de melhor, que é seu conhecimento, como eu falei, é uma coisa que ninguém nos rouba e é uma coisa muito digna a gente sem ter em troca, né? Porque os gratuitos, assim, pode ser que vão converter ou não no PRH, então, assim, você está dando o seu material, o seu melhor de conhecimento, mesmo sem saber se você vai conseguir converter aquilo ali depois no curso ou não. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu vou lembrar por muitos anos disso, tenho certeza. E vou indicar sempre de olhos fechados, porque eu tenho certeza que, assim, o propósito principal nunca foi, não é, e eu tenho certeza que nunca será faturar. Não é isso. Né? E se as pessoas, assim, chegarem a conhecer o PRH, elas vão entender isso. Realmente, assim, está muito longe de ser algo para você faturar e enriquecer com isso. Claro, eu acho que com o que você faz, sim, vai vir uma recompensa, mas não, eu vou ter tantos cursos pagando uma fortuna e matando os desempregados de pagar. Não, eu não acho que vai ser por aí. Eu acho que a recompensa já vem. É muito mais do que financeira e material, né? Eu acho que a recompensa espiritual a gente já consegue perceber que você tem, né? Cara, é muito, assim, eu perco as palavras para te explicar, assim, o tanto que eu tenho de falta palavra mesmo, assim, não é só gratidão, na verdade, assim, a gente ter ai, meu Deus do céu. Eu falei que eu ia preparar os lenços, mas não preparei, não. Mas, assim, é um exemplo para a gente, sabe? De realmente de se doar ao próximo, além de estar financeiramente sendo beneficiado, sabe? Eu tenho certeza que o seu benefício maior vai muito além do financeiro e isso nunca te fez parar, porque como você falou, na turma 2, você não teve retorno financeiro. Eu acredito que até hoje você não tem um retorno financeiro merecido pelo conhecimento que você divide com a gente, sabe? Então, assim, é algo muito admirável a sua dedicação com isso, porque, cara, você podia estar ganhando muito, milhões, sabe? Milhares. A gente vê pessoas que têm uma entrega muito menor que a sua, que tem um envolvimento muito menor que o seu, porque você sabe da história da gente, você sabe o nome de cada um, você sabe, assim, algumas inseguranças a gente até divide, e isso não é à toa. Isso não é à toa. E é o que eu falei, essa confiança que você ganha é muito mais do que financeiro, sabe? Mas o financeiro vem. Eu tenho fé nisso, que a recompensa vem e daqui uns dias você vai estar, assim, muito mais conhecido, a gente vai bater o olho, todo mundo já vai saber quem que é, não vai ser como eu, que no início falei, quem que é? Olha quanto seguidor que esse cara tem, nossa. Quanto seguidor que ele tem, não sei não. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai chegar, a gente vai ver isso. A gente fez parte disso e a gente vai ver isso acontecer. É maravilhoso isso. E eu acho que todo mundo que entra no PRH percebe que não é de fato por dinheiro. Sou um cara muito simples, eu tô sempre com as mesmas roupas, tenho 3 sapatos, o tempo todo eu não fico comprando coisas para mim. Eu realmente quero que esse projeto aumente para investir mais no projeto. Investir no LinkedIn Premium, né? É o LinkedIn Lite ainda, imagine quando tiver o Premium dentro do PRH, quem sabe investir numa plataforma de GUP e tal, para mostrar para vocês por dentro como é também. Enfim, investir no projeto em si, contratar pessoas, mas nada para mim, acho que é tudo para ele.
tudo para Deus, para transformar mais vidas como a sua. E eu sabia que eu ia chorar. Eu não sei porquê, mas desde as lives de aquecimento eu senti uma conexão genuína com você. Genuína mesmo, assim. Talvez a fé, enfim. Eu não sabia que você estava na dúvida que se entrar ou não. Achei que você já seria uma das primeiras. Tanto é que quando teve lá o bônus dos 20 primeiros, você não estava na lista, eu acho, dos 20 primeiros, que acabou em 5 minutos. E eu falei, meu Deus, a Mai não vai entrar. Só que aí você entrou. E agora, sabendo da história, eu sei que realmente foi Deus querendo que a gente se conhecesse, que tivesse isso aqui para você conseguir o seu emprego, para talvez trazer o seu marido para mais próximo de Deus, para inspirar mais pessoas também. Eu acho que você foi uma das que assistiu a entrevista da Adri, que eu chorei também, que falou sobre... A Adri não tinha condição. E eu acho que isso é bonito, assim, para mim, depois da entrevista com a Adri, e que vocês falaram também, nossa, eu chorei demais com a entrevista dela. Eu falei, poxa, a gente tem que falar mais disso. Tem que trazer mais essa verdade, tem que trazer mais, falar de Deus. E é tão bonito na comunidade do bem, como do nada, final de semana, pessoal, gente, tô aqui na igreja rezando por vocês. Gente, independente da fé, tô aqui rezando por vocês. Tá todo mundo rezando para que todo mundo consiga emprego. Nossa, é bonito demais isso, assim, o movimento que a gente tá fazendo, essa aí. Reacendendo. E é isso, assim, é muito, a gente, como eu falei, eu não vejo que você está usando disso para chegar nas pessoas. E também, por outro lado, às vezes as pessoas se escondem, né, não mostram a fé por medo de que vão ter pessoas que não vão querer por causa daquilo. Sim. E que bom que você genuinamente está aí, independente de qualquer coisa, sua fé está aí. Você não esconde aí, você não coloca um painel de fundo para tampar o que você tem aí, para que as pessoas, não, pode ser alguém que não vai gostar. Não, cara, essa coisa genuína que você tem, assim, de independente de qualquer coisa, porque você pode estar perdendo várias pessoas. Sim. Por isso, entendeu? Por mostrar a sua fé mesmo. Infelizmente, a gente sabe que não é tão fácil assim, né? A briga espiritual é muito grande na Terra, então eu sei porque muitas vezes também, às vezes eu escutava assim, mas você vai colocar essa roupa, ou você vai ir com esse terço seu no pescoço, e se o pessoal não gostar? E eu falei, então não é para ser. Perfeito. Eu comecei a entender isso, e eu acho que você tem esse entendimento, porque sua fé é mesmo genuína, e você não esconde, e você também não usa dela. Mas você é usado por ela, porque eu tenho certeza que essas pessoas que você atinge são por isso. Então, é isso, assim, eu lembro que você falava muito nas lives gratuitas, eu tenho certeza que eu vou te entrevistar, você vai ser dedicado especialista. E eu falava assim, gente, será? E aí, no dia que abriu o PRH, que eu falei, não vou, e de verdade, Rick, assim, eu tava fechando o computador. Você falou, quem não quiser continuar, e quem quiser tirar dúvida, eu vou estar aqui. Eu falei, não dá para mim. E aí, na mesma hora que eu falei, veio de dentro, uma coisa que a gente não explica, e é isso, fé a gente não explica mesmo, a gente vivencia, e foi isso que eu vivenciei, assim. Eu abri o computador de novo, e na verdade, eu tinha até bloqueado meu cartão uns dias antes, porque eu fui para o interior e apareceu uma compra no meu cartão que eu não reconhecia, eu tive que bloquear tudo. Sim. E eu falei, gente, eu não vou pegar o cartão do meu marido, que ele vai me matar. E como é que eu vou fazer? E aí eu entrei no aplicativo e consegui desbloquear o online, e no online eu consegui comprar, porque geralmente o online eu deixava muito reduzido. E aí eu consegui fazer tudo e deu certo, assim, como eu falei. Mesmo já sabendo que teria perdido provavelmente lá o bônus dos primeiros inscritos, falou, vou confiar que vai dar certo. Não, mas eu tinha certeza que mesmo sem os bônus ia dar certo. Como eu falei, pela live gratuita a gente já consegue ver muita coisa. Só não vê mesmo a pessoa que não faz nada. Como eu falei, se ela vê as lives e ir atrás e procurar, as lives eu via, e aí quando eu vi algum dedicado especialista, algum vídeo, eu ia no LinkedIn da pessoa para poder dar uma olhada. Eu falei, deixa eu ver o que eu posso usar no meu. Então, assim, o seu trabalho é enorme, gigantesco para poder preparar isso tudo. Mas não é sem trabalho que a gente vai conseguir. Então, a gente tem um trabalho até conseguir o trabalho.
Exatamente. Exatamente. Então, foi isso, assim, eu já tinha certeza que mesmo sem os bônus ia dar certo. Inclusive, assim, algumas lives eu não consegui ver ao vivo, por causa da questão das entrevistas. E eu falava, Jess, meu Deus, eu vou perder mais uma live, como é que eu vou fazer? Não vai dar certo isso. Porque essas lives ficam gravadas, mas e aí? E as coisas que eu podia perguntar e tal, e queria mostrar para ele? E ela, não, vai dar certo, fica tranquila, porque sempre era meio-dia, que era o horário que eu buscava meu filho na escola, ou então, quando era o outro horário, eu estava com meu filho também para algum lugar, Sim. ou estava fazendo entrevista e não dava. Então, eu ficava naquele desespero, eu falava, meu Deus, eu comprei o curso, não vou fazer o curso inteiro. Eu não vou conseguir participar de tudo que eu tinha que participar. Mas, assim, graças a Deus deu certo. Como eu falei, eu entrei já, assim, muito bem, graças a Deus, porque eu já fui amparada nas lives de aquecimento. Eu já usei o método a partir de lá, então não tem como dar errado se a pessoa se dedicar mesmo. Não tem. Perfeito. Mai, o que é de Deus não dá para dar errado, né? Muito obrigado por essa conversa. Eu sabia que você ia estar aqui, não sei porquê, mas do nada, assim, alguma coisa tocou em mim e falei, essa vai ser mais uma especialista. Nas lives de aquecimento, sem a gente se conhecer, sem ouvir a sua voz, eu já sabia que você ia estar aqui, inspirando outras pessoas, e de fato está. 18 dias, conseguiu a primeira proposta. Caso as pessoas queiram falar com você no LinkedIn, perguntar se é de verdade mesmo essa conversa, se eu, sei lá, paguei você para poder chorar aqui, elas podem falar com você no LinkedIn? Pode chamar sempre. Sempre que eu puder, eu vou responder, estou disponível. Já tem alguns colegas que já me chamaram aqui. E o que eu puder ajudar, pode contar comigo, sim. O link, deixa eu ver aqui, é Mayara Guedes Oliveira, FP&A. É isso? Exato. Toda chique ela, FP&A. Tem um sentido, não foi porque eu quis, não. Depois que Muito bom. porque antes era terrível. Muito bom. Mas obrigado, eu tenho certeza que todo mundo da Turma 7, eu vou mandar essa entrevista pra galera, a galera que assistir da Turma 7 vai se inspirar e quem sabe seja um convite para que mais pessoas estejam aqui fazendo essa homenagem, convidando mais pessoas que estavam talvez no quadrante dos discretos, desorientados, a entrar na comunidade do bem, porque sozinho é mais difícil. Quando a gente está no movimento, numa comunidade, tá todo mundo com o mesmo objetivo, querendo se ajudar, a história muda. Então, tenho certeza que você percebeu isso hoje, tenho certeza que isso fez a diferença para você também, estar na comunidade com a Jess, o Dora está falando dela, espero que a Jess esteja aqui também, para todo mundo conhecer a Jess. Em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Obrigado, viu, Mai? Obrigada a você, Henrique. Um abração. Tchau, tchau.